Bom, então a monarquia inglesa, ela vai se iniciar lá no século XI, como eu falei para vocês. O seu primeiro rei vai ser aí o Guilherme I. Esse cara, ele era um grande conquistador. Ele, ele é um cara que nasceu na Normandia, região norte da França. E aí, com as guerras de conquista, né? Ele foi conquistando territórios e aí conquistou os territórios ali da Inglaterra. E se aclamou rei, disse que era o rei daquela região, e aí começou a impor o seu direito de rei aos demais senhores feudais ali daquela área. Bom, então ele era um duque da Normandia. Instituiu que os senhores feudais deveriam prestar juramento apenas ao rei. Então, aquele juramento de fidelidade que antes era para qualquer nobre, para qualquer senhor feudal, agora não, agora era só para o rei. E os senhores feudais que ali viviam tinham também que fazer esse juramento ao rei. Eles não podiam mais ter o seu próprio feudo. E aí foram confiscadas terras para poder dividir entre o reino. Dividiu as terras inglesas em condados. Então, não é Senhor dos Anéis, tá? O condado aqui é uma pequena região do reino da Inglaterra, que aí o rei vai começar a administrar. E aí, para administrar essas regiões, o rei ele vai nomear funcionários para administrar. E esses funcionários vão ser chamados de xerifes. Então, o xerife que a gente vê nos filmes americanos, que é aquele policial que comanda a cidade, surgiu nesse período aqui do Guilherme I, onde o xerife ele é o chefe administrativo daquela região e ele vai responder diretamente ao rei. Então ele proibiu guerras particulares entre a nobreza, então o feudo não podia declarar guerra a outro feudo, sendo que esses dois feudos deveriam estar dentro do reino inglês, tá? Então os nobres eles não podiam guerrear entre si. Tudo era resolvido pelo rei. Então, se tinha alguma desavença entre os nobres daquele reino, levava a desavença para o rei e o rei ia julgar e aí a partir daí decretar as leis para solucionar o problema. Bom, depois do Guilherme I, o Conquistador, né, vem aí o Henrique II. E aí o Henrique II, ele acelerou o processo de fortalecimento do rei. Como que ele fez isso? Ele passou a exigir que todas as questões envolvendo a nobreza fossem julgadas pelos tribunais reais e não pelos tribunais dessa mesma nobreza. Então, como era que acontecia antes? Antes, a nobreza, quando tinha um problema, um conflito, e se um nobre era preso pelo outro feudo, aquele feudo ia julgar aquele nobre. E aí dava a sentença para ele. Agora não. Agora, se tem um problema entre os nobres, quem vai julgar esse problema vai ser o tribunal real, não mais o tribunal de cada feudo, porque agora os feudos estão unificados. O poder agora é centralizado na mão do rei. Tá? Então o Henrique II ele vai fazer essa distinção. Não tem mais julgamentos pelos tribunais da nobreza, e sim somente pelos tribunais reais. Bom, depois do Henrique II, a gente tem a figura do João Sem Terra. O nome dele é engraçado mesmo, João Sem Terra. E por que que ele foi chamado desta forma? Porque ele vem de uma família de nobres, então ele tinha uma quantidade, ele vem de uma família de nobres e a família dele tinha uma grande quantidade de terras no território francês. E aí, dentro desse território, a França começa uma guerra para tomar essas terras. E aí o rei entra nessa guerra, porém ele perde essas batalhas. E aí ele perde as terras da sua família. Então ele ficou conhecido por João Sem Terra.
porque ele perdeu as terras de sua família. E o que ele fez para aumentar o poder do rei? Então ele determinou sucessivos aumentos de impostos para custear os gastos militares. Então ele estava combatendo os franceses nessas guerras para tentar conseguir as terras da sua família de volta. E como eu já falei para vocês, guerra tem um custo muito alto. E aí, para conseguir o dinheiro para manter os soldados na guerra, ele aumentava os impostos. E aí, eu não falei para vocês que o fortalecimento do rei se deu através da união entre a burguesia e o rei? Então essa burguesia, ela não vai ficar contente. E aí vai começar uma série de revoltas entre burgueses e nobres contra o rei. E aí eles vão exigir que o rei assine uma carta chamada de Magna Carta, que é um documento onde limitava o poder do rei. Ou seja, o rei ele não podia criar novos impostos e nem aumentar os impostos de forma abusiva. E aí o João Sem Terra é obrigado a assinar essa Magna Carta. Ele assinou a Magna Carta em 1215, tá? E essa assinatura, ela é de certa forma a primeira menção de se formar o parlamento inglês que a gente conhece hoje, tá? Então, a partir dessa assinatura vai se formar aí um parlamento. Depois do João Sem Terra, a gente vai ter a figura aí do Henrique III, tá? Então, o que foi que o Henrique III fez? Ele vai aí, de certa forma, desrespeitar essa Magna Carta. Desrespeitando a Magna Carta, ele vai impor novos impostos. E aí vai provocar uma nova revolta entre a burguesia e os nobres. E aí essa burguesia agora, já que tinha feito a imposição para o João Sem Terra assinar a Magna Carta, agora a burguesia vai impor e vai ganhar o direito de participar do Grande Conselho. Então, o que era esse Grande Conselho? Era uma assembleia, uma união das pessoas, dos nobres, onde eles aconselhavam o rei nas suas tomadas de decisão. Então, a burguesia ela vai ganhar esse direito de participar desse conselho, onde o representante da burguesia vai poder ajudar o rei a tomar as decisões. Então, esse conselho é o que vai ser chamado depois de parlamento, tá? E aí, em 1265, esse grande conselho se forma, passa a ser chamado de parlamento. Então, esse parlamento ele vai ter o poder de aconselhar o rei e de anular algumas decisões do rei. Então a gente vai ter agora aí uma disputa entre o rei e o parlamento. Então agora vai ter períodos em que o rei vai dissolver o parlamento para tomar as decisões e vai ter períodos em que o parlamento vai diminuir cada vez mais o poder do rei. Então, com o tempo, passado o tempo, o parlamento ele vai ganhando força. E aí esse parlamento ele foi dividido em duas câmaras. Ele foi dividido em câmaras dos lords, integrada pelos representantes do clero e da nobreza. E a gente vai ter a Câmara dos Comuns, formada pelos representantes de uma pequena nobreza e da burguesia. Então a gente vai ter aí essa divisão do parlamento inglês. E esse parlamento vai durar até hoje, e hoje, na Inglaterra, esse parlamento é o que comanda as decisões políticas desse país. Então, quem governa hoje, praticamente, é o parlamento inglês. Bom, então essa é a formação da monarquia inglesa, tá?